Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para tudo sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje na nossa live a gente vai falar sobre testemunho de vida. Convidei uma irmãzinha chamada Daniela Ximenes para que ela venha dar o seu testemunho de vida para cada um de nós. Para que ela venha mostrar como Deus agiu e como Deus age na vida dela. Eu quero te convidar a participar dessa live para que você veja que Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo de amanhã. Ele é o alfa, ele é o ômega e ele vai agir no meio de nós. Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a participar dessa live. O nome é Testemunhando Vida. É dando testemunho, é mostrando o quanto Deus nos ama, o quanto Deus age no meio de nós, o quanto Ele realiza. Tá bom? Mas antes de começar, antes que a Daniela Ximenes entre, ela já entrou, boa noite. Boa noite, Dani, paz e bem, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, daqui a pouco a Dani vai estar entrando. Eu quero te convidar, meu irmão, te convidar, minha irmã. Eu sou Lourenço Filho e eu tenho um canal no YouTube que se chama De Cima dos Telhados. Um canal que, como eu digo, nasceu para anunciar o amor e a misericórdia do Pai. Nasceu para anunciar Jesus Cristo, tá bom? Eu quero te convidar a conhecer o meu canal lá no YouTube, De Cima dos Telhados. Reflexão do Evangelho, muitos cortes de padres, especialmente do padre do Frei Gilson, Santo Padre, Palavra dos Santos, e a gente começou uma série agora recentemente, Introdução ao Catecismo da Igreja Católica, com o pregador e formador Ulisses, do grupo de oração Refúgio Sagrado de Maracanaú. Ele está dando essa formação para a gente, certo? Já foi feito aí o primeiro vídeo, a nossa primeira live, aonde ele fala sobre o catecismo da Igreja Católica, tá bom? E logo, logo vamos ter essa continuação. Sexta-feira a gente vai falar sobre santidade. Falando sobre santidade, Demontier, do grupo de oração Jesus Aliança Eterna, ele vai falar sobre São Francisco de Assis. A história de São Francisco de Assis. Provavelmente vão ser umas 2 lives falando sobre santidade, falando sobre São Francisco. Ele recentemente terminou vou chamar de pequena série, né? Acho que foram 2 ou 3 lives, onde a gente, falando de santidade, falava sobre João da Cruz. Muito bom, muito maravilhoso. Eu quero te convidar a assistir lá o nosso vídeo no YouTube, falando sobre São João da Cruz. E sexta-feira, às 21 horas, como eu já falei, falando de santidade, São Francisco de Assis. Meu irmão, minha irmã, você que está entrando agora, eu te convido. Não sai daqui agora, porque a gente vai já entrar com a Daniela Ximenes para que ela possa falar sobre a vida dela, o testemunho de vida dela. Estou procurando a Daniela Ximenes aqui e não estou achando. Está aqui ela aqui. Que a gente possa começar este nosso momento, tá bom? Quero dar uma boa noite a Dora Sanches. Boa noite, Dora. Cadê ela? Cadê a Dani Mendes, que eu não tô vendo? Tá aqui ela aqui. Deixa eu ajeitar aqui o meu aqui, que eu realmente não tô aparecendo. Tô aparecendo agora. Agora tá tudo ok. Ei, Dani, o áudio tá bom? Tá ótimo. Pronto. Eu quero dar uma boa noite a Jane, que tá aqui com a gente. Quem mais está aqui com a gente? Deixa eu ver aqui. A Dora, Walter, Luzia Moura, Rosinha Santana, Rosimeire, Nayana. O pessoal passou aqui com a gente.
Boa noite a cada um deles. Hoje, minha convidada, a Dani Ximenes, para a gente falar sobre santidade. A gente vai falar um pouquinho sobre testemunho de vida, né? Te convidei para tu dar o teu testemunho de vida. Para quê? A palavra de Deus, ela nos fala que temos que ser sal e temos que ser luz, né? Temos que iluminar, mostrar a nossa luz? Não, mas a luz de Deus naquilo que Ele realiza no meio de nós. Quero dar uma boa noite a Maria Duarte, é isso? Maria Duarte, Eduarda. paz e bem. Ei, direto de Juazeiro do Norte, viu? Maravilha, Maria Eduarda, fica com a gente aí, tá bom? Até o final. É bom ter uma interação, né? Se ela quisesse fazer uma pergunta para você, você puder responder, né? Ter uma interação seria muito importante, seria muito bom. Boa noite, Maria Eduarda. Marcos Paiva, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus ilumine a cada um de vocês. E mais uma vez eu peço, né? Fica até o final. Cidinha Evangelista, paz e bem, Cidinha. Deus te abençoe. O Nicolas, que entrou agora, Deus te abençoe, Nicolas, paz e bem. Daliane, é? Daliane Ferreira, que Deus te abençoe, Daliane. Fica aqui com a gente, tá bom? E vamos começar, né, Dani? Bora. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Zoadinha aqui é aí. Não sei. Eu acho que é Zoadinha aí. não. Não. Dani, paz e bem, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vinda. E vamos começar o nosso falando, testemunhando vida. Gostaria muito que você se apresentasse. Quem é Daniela Ximenes? Bom, boa noite. Meu nome é Daniela Ximenes, né? E para mim é uma alegria muito grande estar aqui para testemunhar um pouco da minha caminhada com vocês, né? Da minha trajetória aí com Deus. Quando foi que começou, Dani, essa caminhada? Tu lembra? Hoje à tarde eu fiz assim uma linha do tempo, né? Para Pronto. poder vivenciar, lembrar todas as coisas que eu vivi e tenho vivido com Deus. E aí, eu tenho uma caderneta que eu ganhei da minha catequista, das minhas catequistas. E nessa caderneta, que a folhinha já está bem amarelada e tudo, nela eu anoto todas as datas importantes na minha caminhada de fé. E aí eu fui revendo as datas e lembrando coisas, porque todas as coisas que marcaram a minha vida na fé, eu vou lá nessa caderneta e coloco. Então, né, a primeira data que eu coloquei lá foi a minha entrada para o grupo de coroinhas. Na verdade, a primeira data que eu coloquei foi a da minha primeira comunhão, né, que foi no final do ano, em dezembro de 2005, e logo após, em 2006, eu entrei para o grupo de coroinhas. E daí eu comecei a anotar toda a minha trajetória. Então, o que aconteceu? Já começando tudo, né? Eu estava dentro da igreja e fiz meu catecismo, 2 anos de catequese, e quando terminou a catequese, eu já estava tão acostumada a todos os sábados ir para a igreja que na semana seguinte eu senti falta. E agora eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? E aí, logo após, né, em janeiro do ano seguinte, começou a anunciar na igreja que estava aberto a inscrição para o grupo de coroinhas.
E eu, que era super tímida, super retraída, muito envergonhada, muito calada, eu fiquei, meu Deus, mas grupo de coroinhas, os coroinhas estão sempre na frente, né? Todo mundo olhando, mas ao mesmo tempo que máximo, porque o coroinha tá perto do padre. Era, né? Então a gente pode dizer que era, né? Aí eu entrei no grupo de coroinhas com 13. Eu era uma das mais novas do grupo, porque naquela época o grupo de coroinhas da nossa paróquia era formado por jovens, né? E eu tinha 13 anos ali entrando na adolescência, eu e outro colega, nós éramos os mais novos da turma. Mas o grupo de coroinhas, ele foi muito importante na minha vida, né? Após 3 anos no grupo, né? Aos 17 anos, eu assumo a coordenação do grupo de coroinhas. E aí, queria partilhar com vocês que antes disso, né, estando no grupo de coroinhas, eu estava na igreja, mas ao mesmo tempo que eu estava na igreja, Jesus ele ainda não era meu amigo, olha aí, né? O fato das pessoas estarem dentro de uma igreja não tenho certeza de que elas de fato conhecem e experimentam Cristo. Elas podem até conhecer, mas Jesus talvez ainda nem é amigo de fato, o Senhor da vida delas. E assim era comigo. Eu caminhava, estava ali dentro da igreja, em todas as missas, todas as solenidades, servindo e tudo, mas Jesus ainda não era o Senhor da minha vida. E aí, eu tinha uma amiga, né? Tenho uma amiga chamada Jane, e essa amiga vivia me chamando para ir para o grupo de oração. E eu, não, amiga, não, grupo de oração. E ela, mas tu tá pensando o quê? Como é que tu acha que é um grupo de oração? Aí eu, não é um monte de velhinha rezando, não. Um monte de caduco rezando. Quando eu escutava o nome grupo de oração, não, só pode ser um monte de velhinhas rezando. Deve ser muito chato isso. E ela, não, Dani, tu tá enganada. Lá eles dançam, cantam, tem oração em línguas. Até então, você não tinha contato nenhum com renovação carismática, grupo de oração. Nada, nada. E aí ela vivia insistindo, vamos domingo pro grupo de oração, e eu, não, até que um dia, não tenho nada o que fazer mesmo, pois tá bom, eu vou pra esse grupo de oração. Já que tu tá me dizendo que não é um monte de velhinha, que eu acho quase impossível não ser, né, mas eu vou. E aí, o que aconteceu, né, lá estava eu, domingo, no grupo de oração. Quando eu cheguei nesse grupo de oração, que se reunia uma O parte, né, nome, da o nome grupo de oração Cristo Rei, meu Deus do céu, que do, né? alegria. E aí, quando eu cheguei nesse grupo de oração do Cristo Rei, né, Cristo Rei, eu fiquei assim impressionada, porque as pessoas elas rezavam com os olhos fechados, elas cantavam, elas sorriam, elas acolhiam as pessoas e a pregação era diferente. Era uma oração que eu nunca tinha visto, era algo totalmente diferente. Eu fiquei, meu Deus do céu, isso é igreja católica? Será que eu tô na igreja certa, né? Mas ao mesmo tempo que eu fiquei chocada com a impressão que eu tive, será que realmente isso é a igreja católica? Ao mesmo tempo eu fiquei impressionada. Por quê? Porque as pessoas que estavam naquele grupo de oração, elas me pareciam ser amigas de Deus, ser íntimas de Deus, coisa que eu não era. E, a, e aí, pronto, eu me apaixonei. E aí, todos os domingos, com a minha amiga, comigo ou não, eu estava nesse grupo aberto, no grupo de oração da Comunidade Cristo Rei da RCC, né? Grupo aberto. E aí, grupo aberto. E o Esse pastor do grupo grupo. aberto é. O grupo aberto, o nome aberto, a gente sabe que é para iniciantes, né? É porque na época, né, era grupo aberto. É grupo Qualquer aberto. pessoa podia ir. Uhum. Isso é um tempo. Isso em 2006, né?
Não, 2006 não, para ainda. Isso em 2008. 2008. E aí, todos os domingos eu estava lá. E nesse grupo de oração, o pastor, que era o Zé Wilson, era o Zé Wilson, ele falava de Deus, ele pregava de um jeito, e eu sou muito grata, porque, assim, se eu conheci Jesus foi graças a Zé Wilson, o maior evangelizador do Alvoruém. É E fácil. aí, ele, né, esse maior evangelizador do Alvoruém, vivia dizendo que o melhor estava por vir, que era o seminário de vida no Espírito Santo. Ele sempre dizia que as pessoas que fizessem o seminário de vida no Espírito Santo iriam se tornar como aqueles que já estavam no grupo de oração. Iriam rezar, iriam ser mais abertos ao Espírito, né? Deus ia derramar os dons, e eu ficava, meu Deus, eu quero isso, né? Eu quero esse negócio aí que ele tá falando. E ele falava, né? Então, ansiosamente, eu esperei fazer o meu seminário, que foi, graças a Deus, na festa de Cristo Rei. E foi uma experiência incrível com o Espírito Santo. Eu vivi algo assim, meu Deus do céu, né? Foi algo assim, eu senti coisas, né? Foi que eu Tipo, tipo o meu corpo, ele é como se eu tenho certeza, ali o Espírito Santo que estava em mim, ele foi a explosão, né? Eu sentia como que uma luz do céu tivesse sobre mim e o meu corpo ele formigava. Uma experiência muito forte. Meu corpo ele formigava, algo assim sobrenatural. Eu nunca tinha sentido aquilo e nunca mais sentia aquilo. Meu corpo formigava e eu com os olhos fechados eu sentia como se tivesse uma luz assim em cima de mim, assim me iluminando. E aí, quando terminou aquela experiência ali do seminário, da efusão, quando eu saí daquele lugar, eu saía eu saí no meio da rua sorrindo para as pessoas de um jeito. Eu ficava pensando, meu Deus, o pessoal tá achando que eu tô ficando doida. Mas eu não conseguia parar de sorrir para as pessoas no meio da rua. É como se eu tivesse assim. Sabe quando você fica bestalhada? entendo. Então quer dizer que a gente pode dizer assim que o teu primeiro contato, né, com a igreja, propriamente dita assim, foi primeira comunhão e grupo lá de coroinhas, né? Mas uma experiência espiritual tu teve dentro do grupo de oração Cristo Rei. Experiência com Jesus no sentido de experiência de agora Jesus, agora eu sei quem é Jesus, agora ele é meu amigo, agora é de fato ele é ele que rege a minha vida, entendeu? Uma entrega, né? E aí, por isso que eu sou muito grata à RCC, porque eu fico imaginando, né? Eu estive de 2006 até 2008 caminhando na igreja, mas não havia conversão na minha vida. E isso eu estou falando da Daniela de forma particular. Por quê? Porque mesmo eu estando em um grupo pastoral, eu era super feminista. Teve um momento da minha vida que eu achava assim, que meu corpo, minhas regras, por que não? Por que eu não posso tirar um bebê? Né? Então, esses pensamentos faziam parte da Daniela velha, da Daniela antes do seminário. Então, eu era totalmente. Ideologias do mundo feminista era o que fazia a minha cabeça. Eu levantava essa bandeira. Quantas vezes eu disse para mim mesma, né, que as mulheres são melhores do que os homens, que os homens eles têm que comer na nossa mão mesmo, né? Que as mulheres é que têm que tomar de conta do mundo. Então, todas essas ideologias feministas faziam parte da Daniela. E qual foi o maior canal que doutrinou a Daniela em relação a isso? A mídia, a grande mídia. E é porque eu nem era uma pessoa tão ligada à TV, no sentido de perder horas assistindo TV, mas assumia, era totalmente ideologia, entendeu? Dani, E também, deu uma né? travadinha, deu só uma travadinha no que tu falou agora. Foi quase assim de segundo, mas deu uma travadinha. Tu falava sobre a TV, a mídia, né? Isso.
que todo o pensamento que eu tinha feminista, toda a minha formação, assim, que eu tinha que mostrar meu corpo mesmo, né? Que meu corpo, ele foi feito para ser mostrado, eu tinha que mostrar tudo mesmo e tal. Foi através da grande mídia, né? Da TV em si, entendeu? E E a gente sabe. também, Pode falar. e também muito do que eu ouvi no colégio, infelizmente. Amizade, Não, professores. professores. Poxa. Sim. Para você ver, né? Antes de começar, né? A gente falava sobre fé. Eu falei um pouco sobre ser sal e ser luz. E você falou da Jane, né? Ela foi sal e foi luz na tua vida. Sim. Porque ela te dirigiu, né? Te mostrou o caminho para o grupo de oração, né? Onde a gente percebe que hoje em dia, hoje, eu costumo dizer que o mundo hoje em dia, ele prega o contrário, que é feio, é bonito, né? O que é errado está certo. O contrário, a lei do contrário lá que eu costumo dizer assim, né? E, infelizmente, as pessoas hoje em dia não têm nem pudor. Exato. Ninguém tá mais nem para nada, né? Ninguém tá mais nem para nada, não se liga mais em ter a consciência de que o seu corpo é templo do Espírito Santo, você é filha de Deus e como filha de Deus tem que agir como tal, somos sal, somos luz. Infelizmente é assim, mas graças a Deus ainda existem pessoas que na nossa vida nos levam, né, nos mostram um caminho que conduz à salvação. Até agora você falou de duas pessoas, né? A Jane e o Zé Wilson. Como você mesmo fala, né, que é o maior evangelizador aqui do Álvaro Aninho, é a verdade. O grupo de oração Cristo Rei, eu participei dele logo, bem dizer, no começo, né? 89 ele começou, se eu bem me lembro, e de 89 eu entrei em 90, 91, meados, mais ou menos isso aí, e cheguei a ver muito jovens, sabe? Era uma coisa muito linda, né? É uma coisa muito difícil até de acreditar Sim, que é muito jovens. na época, na época quando eu participava do grupo de oração aberto, o grupo aberto tinha 70 pessoas. Olha Todos aí. os domingos, 70 pessoas. E domingo. E domingo que muita gente procura o quê? Procura diversão, procura cinema, praia, sair, curtir, né? E no domingo, que se torna mais importante, mais uma referência maior do que é, né? O grupo de oração, o que é a palavra de Deus, o que são pessoas que querem levar a palavra de Deus no domingo, não é E verdade? aí, quando eu tive essa experiência, de fato, os irmãos de grupo de oração, né, eles têm uma intimidade com a palavra de Deus, assim, que a Bíblia não é só um livro, né? É Deus ali que se revela, né? É a palavra de Deus. Então, quando eu fiz o meu seminário e recebi o batismo, daí começou o meu processo de conversão. Eu comecei a ver. Só para deixar uma coisa clara, né? Você fala do batismo. O batismo que você está falando não É, é a iniciação cristã. Não é. É não, porque tem é a efusão, gente que pode. batismo. Pronto, é porque tem Sim. gente que pode confundir, né? Pode. E aí, Certo. quando. É, e aí, depois desse momento, né, começou o meu processo de conversão. Dentro do grupo de oração, junto com o Zé, eu ia aprendendo, né, de fato, como se viver, né, de fato, o catolicismo, né? E aos poucos, né, num processo assim, Deus respeitando o meu tempo, aos poucos Deus ele foi tirando, né, algumas coisas. Olha, isso não é mais. Eu fui entendendo que Deus ele não estava lá em, tipo, eu aqui, Deus lá no céu, como algo como
algo muito distante, Distante. não. Não, eu entendi que Deus ele se relaciona comigo de uma maneira pessoal, face a face. Então eu comecei a me relacionar com Deus. Deus ele começou a falar comigo e aí ele foi e aí eu fui vivendo esse processo de conversão, de ir tirando coisas que não dava mais para viver, porque eu posso dizer que a maior descoberta do seminário também para mim foi tudo começa na primeira pregação, né? O amor de Deus. Eu entendi que eu era amada por Deus. Então, se eu sou amada por Deus, se Deus me ama muito, eu não, de certa forma, eu não preciso da aprovação de ninguém, eu não preciso ter alguém do meu lado para eu ser mais feliz, eu não preciso mostrar o meu corpo como eu mostrava. Eu andava, antes da minha conversão, eu andava assim com roupas muito curtas mesmo. E ao mesmo tempo que eu era escrava de toda uma ideologia, ao mesmo tempo, quando eu andava na rua que eu recebia uma cantada, enfim, escutava algo, aquilo me doía muito, profundamente. Mas eu era tão escrava que eu, não, mas mulher se veste assim, né? Eu sou mulher, eu preciso me vestir assim se eu quiser chamar a atenção. Então, Deus ele foi me mostrando, né, a sua face e mostrando quem era de fato a Daniela e o que eu precisava de fato para ser feliz. Então, quando eu entendi que eu era muito amada por Deus, né, que quem tem Deus tem tudo, todas as outras coisas ficaram em segundo lugar, ficaram em segundo plano. E eu cada vez mais me apaixonando por Deus. Tudo que envolvia Deus, para mim, era o que eu queria. Ah, e aí tudo na minha vida foi mudando. Como assim? Eu ganhei mais amigos, né? Agora, todos de Deus, que foi os amigos do grupo de oração, os amigos da igreja. Bem melhor. Tipo, agora eu aprendi, conheci que tem canais que falam de Deus, que tem livros que são, então, músicas de Deus. Tipo assim, tudo na minha vida começou a ser de Deus. E quando não é de Deus, quando aquilo não está relacionado a Deus, para mim não fazia mais sentido, porque eu me encontrei, tipo, era como se eu andasse perdida, tentando me encaixar, e quando eu me deparo com a RCC, quando eu me deparo com um grupo de oração, eu me encontro e tudo que envolve esse movimento de grupo de oração, de carismas, pronto, é isso que eu quero. Aí, Assim, dentro do grupo de oração, né, a gente sabe que existe serviços, né? A gente sabe que existe ministério. Você serviu? pronto. Aí, dentro do grupo de oração, para mim também uma outra descoberta, em 2009 eu conheci o Festival Aleluia. Foi uma coisa que eu também fiquei encantada e maravilhada com esse festival e ver aquele tanto de jovens de Deus, assim. E aí, no Festival Aleluia, eu fui para o aconselhamento e tal, porque eu queria muito um ministério, mas eu não sabia qual era o meu serviço, qual era o meu lugar. E, ao mesmo tempo, tudo que me botasse para fazer, eu faria bem e sairia bem feito, mas eu queria aquele ministério esse ministério é o ministério da Daniela. Então, isso me angustiava muito. E aí, no aconselhamento, né, Deus ele deixava muito claro que ele me chamava, né, a ser uma profeta. E aí Deus ele deu a palavra de Jeremias, né, onde Jeremias fala: Senhor, mas eu não sei falar, eu ainda sou tão jovem, né? E aí Deus fala que ele irá, né, a quem ele mandar. E isso calou meu coração, mas ao mesmo tempo, quando eu fui para casa e fui rezar, eu achei o mais absurdo, eu não. Essa mulher errou. Não, Deus errou, porque não tem como Deus me chamar a um ministério de pregação. Eu não abro nem a boca no meu grupo de oração. Eu sou muito tímida, muito calada, muito retraída. Não, eu acho que essa mulher, ela errou. E aí, eu me lembrei da passagem que, no momento lá do discernimento, eu não tinha lido.
E aí eu lembrei da passagem, fui correndo abrir a Bíblia e fui ler, e ali dali eu chorei muito, 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 porque aquela palavra, ela calou o meu coração. Não tem como, não haveria, não houve mais dentro de mim dúvidas que o ministério da Ezequiel, palavra, Jeremias, Jeremias, o que? Tu lembra? Jeremias 1:4, Pode que fala da falar, vocação de Jeremias. Olha pode aí, falar. se é aquele que ele fala, ó, só para confirmar. E aí, quando ela me falou isso, eu comecei a entender muitas coisas dentro de mim. Uma delas foi que havia um irmão que todas as vezes que ele pregava, e até hoje é assim, meu coração abrasava. E aí eu comecei a me ver no lugar daquele irmão, exercendo aquele ministério que é a pregação. Mas eu ficava me questionando, mas Senhor, eu não vejo mulheres pregando, É, né? é, Sempre são homens. a passagem que você fala é essa. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes Sim, formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. pode Maravilha. continuar. Pode? E Pode. eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor. Então, essa palavra, o Lawrence, essa palavra é a palavra que rege a minha vida até hoje. É a palavra que de Deus que assim caiu na minha vida e ela assim, ela me marca profundamente. E aí, eu ficava voltando para pregação, né? Eu ficava assim, mas eu não vejo nem mulher pregar, quase não tem mulher pregando, né? Como é que vai ser isso? E aí, né, houve é, uma situação e tal, e eu me aproximei mais de um irmão chamado Marcelo, que é esse pregador, que as pregações dele sempre mexem muito comigo, meu coração sempre abrasa muito quando ele está pregando. E eu comecei a participar, né, de um outro grupo de oração. Por quê? Porque nesse outro grupo de oração, os irmãos, eles, como é que eu posso dizer? Havia uma maior identidade, né, com o trabalho, com a palavra de Deus, com a pregação, e houve a oportunidade de participar do curso, né, da formação para pregadores nesse outro grupo de oração, nessa outra comunidade, né, em uma outra comunidade também no bairro. E o que me deixava muito feliz de participar desse curso de pregadores, dessa oficina de pregadores, é que Deus, ele me deu a oportunidade, essa questão da pregação era tão verdadeira, essa palavra de Deus, para mim, né? Ela, ela é tão verdadeira que eu tive a oportunidade de ser formada na pregação, para mim, com os melhores irmãos que eu poderia ter, porque nessa oficina de pregadores só tinham irmãos, que a maioria deles eram líderes dentro da renovação carismática. E o que mais me deixava feliz é porque, apesar desses irmãos serem líderes, terem cargos, né, dentro da RCC, eu, para mim, me senti muito à vontade, muito acolhida e me foi dado oportunidade. Esses irmãos, eles acreditaram naquilo que Deus estava falando, naquilo que eu estava dizendo. Olha, Deus está me chamando a esse ministério. E na época eu só tinha 17 anos e, como eu falei, eu era super calada, super tímida. E foi nesse momento também, dos 17, né, que eu assumi o grupo de coroinhas. Então, me foi muito favorável
favorável, porque eu tive que estar à frente de crianças e adolescentes, precisava formá-los. Então, tudo aquilo que eu aprendia dentro do grupo de oração, tudo aquilo que eu aprendi em relação ao ministério de pregação, era da onde eu bebia para, de certa forma, servir, me doar dentro do grupo de coroinhas, que é uma outra paixão que eu amo. Amo, amo, amo esse serviço. E aí, a minha primeira experiência com a pregação dentro dessa oficina de pregadores, né, foi quando chegou o meu dia de pregar para os meus irmãos, né, dentro da oficina, e eu tive uma experiência, me foi dada uma passagem, e aí eu fui fazer a minha primeira experiência de fazer, né, a minha pregação, de fazer meu roteiro e tal. E foi incrível, Lawrence, porque as palavras, a sabedoria, o entendimento daquela palavra jorrava da Bíblia para mim. E eu ficava, calma, Senhor, que eu preciso anotar. E eu ia anotando a pregação e fazendo o roteiro. E Deus falando, falando. Eu, Jesus, calma aí, calma aí. E eu ia escrevendo, escrevendo. E a pregação do início ao fim me foi dada, assim, sem nenhum esforço. Deus, ele só falou e eu fui escrevendo, fazendo o roteiro. Então, logo após esse momento, né, também teve uma outra pregação que foi no retiro de jovens dessa comunidade, mas a pregação que para mim, de fato, é a que, digamos assim, de fato é a primeira pregação mesmo, assim, para um grupo de fora, para pessoas de fora, sem ser da comunidade que eu estava, né, foi no Renovar. No Renovar, por providência de Deus. O Renovar, para quem não sabe, né, Dani, é aqueles encontros que a ICC promove no período de carnaval. Né? A gente tem Exato. o Renovar. E aí, aconteceu Renovar, tinha a escala dos pregadores, e tava tudo assim, né? Pra mim tava tudo certo, que né, os pregadores e tal. Aí, o fundador dessa comunidade falou assim, Daniela, você, nós temos uma pregação para você. No Renovar, você tem coragem? E eu, né, que sempre fiquei ali, né, falando que Deus estava me chamando a pregação, que isso, que aquilo, eu toda me tremendo, mas eu disse, tenho. E aí me foi dada a primeira pregação que abria o Renovar daquele retiro de carnaval, a pregação a abertura, né? A pregação. E aí, todas as pessoas que por algum momento, né, não conseguiam acreditar que era a vontade de Deus para mim aquele ministério, que não conseguiam acreditar que era possível, né? Como assim aquela menina que a gente viu super calada é pregadora, né? E será que isso é de Deus mesmo, né? Se ela não abre nem a... Enfim. E esse momento de pregação que eu tenho a alegria de, né, ter ela no YouTube, porque ela marca a minha história, tem ela no YouTube, e lá estava eu, né, diante de todos os meus amigos, todas as pessoas que me conheciam do bairro, todas as pessoas que estavam ali naquele Renovar, todos aqueles que não acreditavam em mim, e a pregação foi feita. E eu tenho muita gratidão, né, pelo Robson Xavier, que eu amo de paixão também. Eu amo aquele cara. E para mim, eu sempre falo, né, que ele é o meu pastor. Eu sempre me refiro a ele como pastor, porque foi uma pessoa que sempre me acolheu e acreditou naquilo, na minha caminhada, no que eu estava testemunhando, no que eu estava falando. Todas as portas da comunidade me foram abertas. E por ele ser o fundador da comunidade também, eu tenho muita gratidão, eu tenho um amor por ele. É um amor, assim, de paternidade mesmo, sabe? Ele foi muito importante, ele foi e ele é muito importante para mim. Eu acho que tanto ele como o Marcelo, né? Eles
eles apareceram na minha vida no momento certo em que eu mais iria precisar de uma figura masculina. Acho que é por isso que eu amo, assim, eu tenho muita gratidão por eles, porque eu vejo na minha trajetória de vida que sempre Deus ele vai colocando presenças masculinas para suprir uma necessidade de paternidade que eu carrego. Então, né, eu fiz essa pregação e a pregação foi à medida do possível, né? Foi foi entregue, né? Foi feita, as pessoas foram alcançadas e, e algumas pessoas tiveram sua experiência com Deus também através dessa pregação. Então ela marcou e graças a Deus, porque eu acho que foi tu, Lourenço, que filmou a pregação, não sei que ela tá no YouTube, porque na época, não sei se tu lembra, tu tirava todas as fotos e É, vídeos, fazia é. na época que não existia Instagram, todos Que os esse é registros Orkut. Sabia nem o que era Orkut. na época que o YouTube tava ali entrando na moda, né? Assim, ainda engatinhando. É. E aí, foi uma experiência que. E a pregação, todo pregador é um profeta, né? Ele anuncia, ele denuncia, ele é voz de Deus. Então, dentro de mim, Justamente isso aí que eu costumo dizer, sabe? Que a gente está aí para anunciar o amor e denunciar o pecado, né? exato. Essa é a nossa missão. E aí, como a gente está pregando, a gente só pode pregar aquilo que a gente vive. Então eu sempre me policiei muito, né? Muitas coisas eu não me permiti para poder ser o bom exemplo, para eu não perder a minha autoridade, porque se eu não viver, eu não posso testemunhar, eu não posso pregar, eu não posso ser hipócrita, né? Pregar uma coisa que eu não vivo. Então eu sempre me policiei muito, eu sempre procurei viver com radicalidade muitas questões e isso tem um lado bom, que a gente vai crescendo, e ao mesmo tempo tem um lado ruim, porque a nossa vida, Lourenço, ela começa a incomodar as pessoas, porque às vezes, sem você precisar dizer nada, só a forma que você vive já denuncia a vida do outro que não vive. Então, eu posso dizer que em relação aos jovens também, né? Assim, já aconteceu, né, de você sentir que você está sentindo, tá sendo um pouco excluída, né? Porque, enfim, mas por causa disso, da sua radicalidade, da sua vivência, né? E às vezes as pessoas não querem viver ou querem café com leite, né? Querem viver o evangelho como se fosse assim, mas e não dá. Pelo menos para o pregador não dá para ser café com leite, porque você vai pregar a palavra de Deus, você precisa testemunhar, e se eu não viver, eu não posso pregar, né? E aí, né, quando eu fiz 18 anos, através do Marcelo, eu descobri, porque assim, só aquilo não me bastava mais. Então eu descobri, através do Marcelo, que haviam pessoas que deixavam as suas famílias, que se casavam e moravam dentro da igreja, os missionários das novas comunidades. E eu achei isso um máximo quando eu escutei isso. Meu Deus do céu, é isso, eu achei meu lugar na igreja. Deus está me chamando a ser missionária, né, em comunidades, em alguma comunidade nova e tal. E aí, e eu precisava também, aos 18, toda jovem, ela quer dar uma resposta, né, em relação à profissão, ao que você vai ser, enfim. Isso fazia muito minha cabeça. Então, a partir dessa experiência de descoberta do Hallelujah, que foi meu primeiro contato com a comunidade Shalom, no Hallelujah, um padre chamado Antônio Furtado, ele sempre anunciava uma rádio, que é a Rádio Shalom. E eu fiquei pensando, não, se o Hallelujah é muito bom, então a rádio
deve tocar essas músicas que são muito legais, que tocaram no Aleluia. Então eu vou procurar essa rádio. E aí comecei a saber mais sobre a comunidade Shalom através da rádio. E aí eu fui, né, muito assim, eu olhava para a comunidade de vida e eu ia me vendo, vivendo aquela realidade. Quando foi em 2012, eu fiz o plantão vocacional para a comunidade. Fui Shalom. aceita. Isso. E aí, o meu pastor Robson Xavier, né, pode ir, vá, você precisa se descobrir, se não for, você volta e tal. Então, em 2012, eu fazia vocacional na comunidade Shalom, mas eu não tinha grupo de oração no Shalom. Eu ainda estava ligada à comunidade que eu participava. Quando foi em 2013, eu fui para o segundo ano vocacional. Fiz no final do ano uma pequena experiência na comunidade de vida. E essa experiência não me foi muito boa. Então eu não resolvi mandar a carta pedindo para entrar na comunidade. Eu passei 6 meses sem pisar na comunidade, não afastada de Deus, não afastada da vida de oração, mas não fazia mais sentido para mim continuar, porque tudo que eu queria da comunidade era apenas a possibilidade de ser comunidade de vida. E aí, depois, com o tempo, né, depois dos 6 meses, eu retornei para o grupo de oração, participando da obra Shalom, Shalom, né? mas já vivendo agora, continuando na vida carismática, só que dentro, né, assim, de uma comunidade, digamos assim. E aí, e sempre nesse anseio e desejo pela comunidade de vida. Só que não, talvez não fosse na comunidade Shalom meu chamado. Quando foi em 2017, um outro pregador que eu gosto muito, que é o Moisés Rocha, ele veio para Fortaleza para o encontro no Instituto Hesed. E eu nunca tinha ido para o instituto, eu não queria nem saber de instituto, não me identificava com a irmã Kelly. E aí eu fui para o instituto, comprei meu ingresso só por causa do Moisés, mas eu não queria, não assim, não tinha nenhum interesse em ver, conhecer a irmã Kelly, nem instituto, eu queria o Moisés Rocha. Chegando nesse evento, né, o evento ele foi intercalado com as pregações do Moisés e com a pregação do Padre Monteiro. Quando o Padre Monteiro começou a pregar, dentro de mim, ó, isso foi a minha última experiência vocacional, que foi em 2013. Em 2017, esse Padre Monteiro despertou novamente o desejo pela vida missionária. E eu fiquei apaixonada, encantada com esse padre, porque não pelo padre em si, mas por por toda a experiência que eu vivi com a pregação dele, no sentido de que tudo aquilo que eu sentia em relação à comunidade de vida ter aflorado novamente. E aí, eu, depois que o evento terminou, né, eu me apaixonei pelo Instituto Hesed. Quando eu botei os pés no Instituto, eu me encantei, eu me apaixonei pelo É Instituto, lindo pelas lá, irmãs. né? Eu já saí de lá cantando Irmã Kelly Patrícia, sabe? Eu amei, 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 amei. Mas, após aquele evento, eu comecei a querer saber tudo sobre o Padre Monteiro e a comunidade dele. Então, 2018 eu passei o ano inteiro acompanhando toda a comunidade através das redes sociais, mas sem falar nada, só bisbilhotando a comunidade, a vida dos missionários, como eles viviam. E eu ia gostando de tudo que eu ia vendo. Quando foi em 2019, eu me apresentei para eles no Hallelujah. Ou foi em 2019 ou foi em 2018, que foi no Hallelujah. Eu me apresentei para eles, falei que eu já os acompanhava, eu falei do carisma deles para eles. Eles ficaram impressionados porque eu sabia tudo da comunidade.
E um dos missionários me convidou para a sua missa de consagração no final do ano. E aí eu fui, quando foi no final do ano de 2019, viajei para Juazeiro para participar da missa dele. E fiquei lá, né, passei 3 dias lá, conheci a comunidade e tudo. Quando eu retornei da comunidade, desses 3 dias, que eu voltei pro meu trabalho, né, e tal, meu coração doía de saudade. Tu tá dormindo, não pode dormir, viu? Não, tô dormindo, não, tô prestando atenção. O que é que você tá falando? Tô dormindo. Aí, meu coração doía de saudade. Sabe assim, sabe? Era dor mesmo, sim, meu Deus do céu. Eu não tinha sentido isso, né? Nunca Queria tinha estar sentido isso. lá, né? Exato, como se eu tivesse tocado em algo que eu sempre quis viver. E como se eu tivesse deixado minha vida lá e a minha vida não fosse mais, não me pertencia mais, não fazia mais sentido meu trabalho, minha casa, nada. Quando foi em 2020, na pandemia, se eu não me engane, final do ano, eu fui passar a virada do ano com eles. E foi muito bom. Quando foi em 2021, eu entrei para o processo vocacional. O ano de 2021, eu passei o ano inteiro assim viajando para Juazeiro, para o Crato, para viver os encontros vocacionais, todo o processo da comunidade. E é engraçado porque aquele povo, sabe um lugar que eu amo? Sabe uma cidade que, meu Deus do céu, e aquelas pessoas, sabe? Eles me cativam de um jeito, enfim. E aí, em 2022, eu pensei, né? Eu tomei a decisão, não, eu preciso me decidir em me descobrir, porque eu sinto essa inquietação e eu preciso me encontrar, porque eu acho que a pior coisa que tem é você sofrer por algo que você nunca viveu por não ter coragem. E eu nunca quis isso pra minha vida, de passar o resto da minha vida sofrendo, e se eu tivesse feito isso, por que, que eu não fiz aquilo? Então eu sempre tive muito medo de ser uma pessoa assim. Eu pensei, bom, eu não tenho nada a perder, né? Porque no trabalho a gente consegue de novo. Se eu não gostar, eu volto para minha casa. Aí do Eu trabalho. preciso. E aí eu deixei meus aluninhos, deixei meus amigos, minhas amigas. Eu não me despedi de muitas pessoas. Eu me despedi de algumas pessoas, né? Por quê, Lourenço? Porque as pessoas elas criam muitas expectativas. Da primeira vez, na minha pequena experiência vocacional, um monte de gente disse que eu tinha virado missionária e não sei o que, não sei o que, gente que sabia, meu Deus do céu. E as pessoas até hoje falam de 2013 e eu fico, meu Deus. Então, nesse segundo momento, eu achei melhor falar só para os mais próximos, assim, aqueles que vão sentir falta se eu não aparecer no lugar. Enfim. E falei pro grupo de coroinhas, porque eu tava com um grupo de coroinhas novamente. E, enfim. Aí eu deixei meu trabalho, deixei minha casa, minhas amigas, né? E nesse processo de pandemia, eu já não estava mais caminhando na obra Shalom, né? Nesse porque, enfim, eu estava trilhando o caminho vocacional da comunidade e tal, não estava tendo grupo de oração presencial, estava sendo online, então eu já não estava ligada à obra. E aí eu fui para morar no Crato, no Santuário Mãe do Belo Amor, lá em cima da serra. E para mim foi uma experiência muito importante na minha vida. Eu pude entender como que é, né, ser toda de Deus e é uma alegria, né? É como se você vivesse um eterno retiro.
mas ao mesmo tempo você vai se deparando com você mesmo, assim, né? Com as suas questões e tal. E aí eu fui para passar um ano de experiência. E após um ano, a gente, no final do ano, diz para a comunidade se quer continuar trilhando aquele caminho para se consagrar na comunidade, né? Ou se você quer retornar para a sua casa, que seria o discipulado da comunidade. E aí, quando se deu 4 meses, eu tomei a decisão de retornar para casa. Com 4 meses. Mas, com 4 meses, eu resolvi voltar para casa. Enfim, né? Quando a gente entra numa comunidade, num caminho vocacional, a gente cria muitas expectativas. E quando a gente está dentro, a gente toca em muitas realidades, né? E eu tomei a decisão de retornar para casa. E fazem já 2 anos desse retorno. Para mim, Daniela, eu não me arrependo de ter ido, de ter deixado tudo e ter ido, não me arrependo. Confesso que teria coragem de, assim, se fosse para eu viver novamente, né, faria de novo. E já pensei em retornar. Já pensei em retornar, pedir à comunidade para retornar. Mas eu não sei, entendeu? Mas o que eu quero dizer que uma vez uma pessoa falou assim para mim que eu vivia pulando de galho em galho, que eu não parava no canto certo, né? E eu fui avaliar essa fala e eu fiquei pensando, né? Será mesmo que eu sou essa pessoa? Mas eu escutei um testemunho de uma irmã do Instituto Hesed que ela falou que ela fez vocacional em 8 lugares até ela encontrar o Instituto Hesed. Eu falei, poxa, então eu tô no lucro, porque eu passei só em 2 lugares, né? Então, assim, eu fiquei avaliando a fala dessa pessoa, porque assim, eu, eu me vejo como uma pessoa que está peregrinando nessa caminhada da vida em Deus. Eu sinto uma inquietação, e eu preciso buscar as respostas. E eu não tenho medo de buscar. E hoje, tá indo? Tá participando da Hesed? Não, do Instituto Hesed não. Do Instituto Hesed eu participo do Exército de São Miguel com muito orgulho. E aí, não, no Instituto eu já participei de uma pequena conferência Então, vocacional e tudo. esse encontro que tu foi em Crato, né? Não tem nada a ver com a Hesed? Ah, é porque eu não falo o nome da comunidade, né? Pronto. Essa comunidade, lá em Juazeiro, no Crato, é fundada pelo casal chamado Dalvani e Nicolau, junto com o Padre Monteiro, que é a comunidade Filhos Amados do Céu. Ah, eu estava entendendo que lá era como se fosse uma extensão da Hesed. Não, não. É uma fundação, é uma comunidade nova, né? Que foi fundada em Nova Olinda. Eu sei que é uma comunidade que tem bastante influência na região do Cariri. E Padre Monteiro é um padre muito querido e amado, né? Assim, é um padre muito. É um padre do povo, é um padre que aquela região precisa, sabe? Entendi, E entendi, aí, entendi. então, eu tenho. Eu tenho. Como é que eu posso dizer? Dentro da minha caminhada, né? Dessa minha experiência com Deus, eu sinto esse desejo de algo mais, de dar mais a Deus. E sempre as pessoas que vivem, que são missionárias, que vivem como comunidade de vida dentro de uma comunidade nova, essa vocação sempre me chama muita atenção, sempre me inquieta. Então, eu penso que
eu estou com dúvida se, enfim, porque assim, né, como eu te falei, teve a fala dessa pessoa que ela fez para mim, mas eu fico pensando que apesar de eu ter passado por alguns lugares, foi uma caminhada em Deus, porque a minha ida para o Crato não foi uma ida do dia para a noite, foi rezado. Deus falou na palavra, Deus falou através dos irmãos. Então, até mesmo o meu retorno, Deus sabia que eu ia retornar para casa. Então, eu tenho a alegria de viver essas permissões de Deus, sabe? E essa é a minha vida, essa é a vida da Daniela. E que bom que cada pessoa encontrou a sua vocação, né? E há aqueles que ainda estão trilhando o caminho de descoberta. Enfim, às vezes eu penso que Deus já gritou para mim, já escancarou, mas eu ainda não consegui enxergar. Então, Então, Laísa, hoje está sem grupo de oração, sem comunidade, não está participando, é isso? então, assim, hoje, é, como eu posso dizer assim que eu sou uma carismática raiz, né? Não dá para ficar sem grupo de oração, né? Então, após um ano do meu retorno para casa, está com um ano que eu retornei para onde eu estava, que era na obra do Shalom do Ellery. Tá Então, bom. participo de grupo de oração, todas as quintas-feiras é o meu grupo, maravilhoso. Mas dentro do meu coração eu ainda vivo essa busca de me encontrar dentro de uma vocação, dentro de um chamado específico, entendeu? Entendi. E assim, hoje dizendo, falando, né, tudo que eu já vivi nesse caminho em Deus, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada, né? Eu acredito que eu tive a melhor juventude que eu pude ter, a melhor adolescência que eu pude ter, os melhores amigos, graças a Deus. Lourenço é meu amigo, né? É o óbvio, né? Muitos amigos em Deus. E às vezes eu fico assim, não consigo entender por que, que os amigos se afastam, né? Assim, porque na minha fantasia, eu achava que todo mundo ia ficar sempre muito junto. Mas não é assim, né? Quando as pessoas crescem, elas se casam, elas arranjam emprego, Sai de dentro da asinha da mamãe, do papai, elas vão, elas vão morar longe. morar longe, é normal, isso é normal. Dani, a gente já está com um pouco mais de uma hora, né? Eu gostaria de dar assim, considerações finais. Então, é isso. Eu sempre falo para aonde eu passo, onde eu chego. Esses dias mesmo lá no Shalom, eu sempre falo, olha, se eu estou na igreja até hoje é porque eu passei pela renovação carismática. Se eu não tivesse conhecido a RCC, eu não estava na igreja. Eu não teria vivido um processo de conversão. Eu sempre acho que bendito seja Deus por esse movimento dentro da igreja, porque me resgatou. Eu estava na igreja, mas eu não conhecia Jesus. E eu conheci Jesus foi na RCC. Então, por onde eu vou, por onde eu passo. E esses dias mesmo eu estava dizendo lá no Shalom, olha, tudo que eu sou, toda a minha formação, tudo que eu sei de igreja, eu aprendi na RCC. Eu já cheguei no Shalom pronta. No Shalom talvez eu tenha aprendido a rezar mais, né? A ter uma vida maior de oração, mas tudo que eu sou enquanto pessoa, enquanto formação, enquanto entendimento sobre igreja, tipo, se hoje eu tenho a minha profissão, foi graças ao meu ministério. Então, primeiro Deus me deu um ministério e através desse ministério hoje eu tenho a minha profissão. Então, tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. Meus amigos são de Deus, as coisas que eu assisto, enfim, tudo na minha vida. E é isso, né? Não tenha medo de entregar a sua vida para Jesus, não tenha medo de se aproximar dele. E se alguém te convidar para um grupo de oração, não é de velhinhas, tá? Vá. Vá.
Vá. Existem velhinhos, mas tem gente, tem juventude também. Vá. Ai, tem uma cidade. Maravilha. Tá show. Dani, para encerrar esse nosso momento, né? Eu quero te agradecer mesmo, no fundo do coração. Essa aqui é a segunda live que a gente faz, né? A segunda live. Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter outras. E na próxima você possa fazer uma pregação para nós, né? Se Deus quiser, vamos marcar aí um dia, a gente vê essa possibilidade aí o mais rápido possível. Te agradecer mesmo, porque, cara, assim, é complicado. É muito complicado, porque hoje tem até uma música, né? O mundo te oferece caminhos demais, né? E infelizmente, o mundo hoje em dia, quando eu falo do mundo, eu estou falando do inimigo mesmo. O inimigo, ele procura nos derrotar de diversas maneiras, especialmente naquela questão do possuir, do prazer, da fama, da riqueza, do luxo. Principalmente quem é jovem, né? Tem muito essa ilusão de querer tudo, possuir tudo e ter uma vida maravilhosa, onde você possa, como você mesmo diz, aparecer, fazer o que quer da vida, né? Isso existe muito. E a gente vive uma guerra, a gente vive uma batalha. Isso aí eu costumo dizer muito nos vídeos que eu faço no YouTube, especialmente no YouTube. A gente vive uma guerra, não é brincadeira, porque o inimigo. E que é mais assim, Lourenço, essa guerra que a gente está vendo hoje também dentro da própria igreja, né? É, movimento, eu sou isso, tu é aquilo, né? Porque assim, a igreja, por exemplo, a renovação carismática, as novas comunidades, a igreja ela é tradicional por essência, né? Então, às vezes eu vejo umas divisões que para mim é pura hipocrisia, né? Pessoas que se sentem mais católicas ou mais santas por causa de uma veste ou por causa de, enfim, é tanta hipocrisia que eu fico assim, meu Deus do céu, tantas pessoas ainda não conhecem a Deus e as pessoas estão se gladiando porque elas estão dizendo que elas aqui, tipo assim, tá entendendo que elas são a verdadeira igreja, enfim, é uma loucura, é muita oração, viu? Aí eu acredito muito, sabe, Dani, que a gente só prossegue, a gente só tem uma caminhada, a gente só continua vivendo dentro da igreja se existir uma simples palavrinha, né? Chamada oração. Se não tiver isso, não tem nada, viu? Porque é através dessa palavrinha, desse ato, né, dessa oração, que a gente vai ter intimidade com Deus. Cara, assim, quero te agradecer muito, muito mesmo. Acredito em você, como eu já disse isso, não foi só uma vez, né? Acredito em você. Espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer novos momentos. Gostaria muito de, assim, a gente fazer uma pregação um dia, né? Fazer uma pregação aqui, uma parceria. Seria muito bom. E para finalizar, né? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, te entregando nas mãos de Maria, te entregando nas mãos da mãezinha, para que Deus lhe ilumine e abençoe sempre, esteja sempre com você a interceder pela sua vida, pela sua família. Bom, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Ave Amém. Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e da Daniela, rogai por nós, pobres pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e muita paz mesmo. Quero agora aproveitar e convidar os irmãos. Esse momento que a gente teve aqui, Dani, eu vou gravar esse vídeo e vai estar lá no meu canal, lá no YouTube, de cima dos telhados. Mais uma vez, eu convido a todos aqueles que vão ver aqui
a conhecer o meu canal. Hoje, graças a Deus, com quase 8.800 inscritos e uma bênção, graças a Deus, batalhando, trilhando, prosseguindo essa caminhada, onde cada inscrito é mais uma responsabilidade que aumenta, mais uma alegria que eu tenho, mas é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem que ser sal, a gente tem que ser luz, assim como na tua vida, a Jane, o Zé Wilson, né, o Marcelo, na sua vida foram luzes, o Padre, na sua vida foram luzes. A gente tem que ser luz na vida do outro e levar aquilo que a gente tem para o outro, né? Que é Jesus Cristo. Quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém? Tchau. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 21 horas, estarei aqui com o Demontier, do Grupo Jesus Aliança Eterna, a mais uma vez falarmos sobre santidade. São Francisco de Assis. Gente, não percam. Não percam. A vida de São Francisco de Assis. Boa noite a cada um de vocês que está aqui com a gente. Paz e bem. E até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, Dani. Muito obrigado. E que Deus abençoe a cada um.